E aí, beleza? O Brasileirão 2025 tá pegando fogo na reta final. E olha, a rodada 32 foi daquelas de parar o coração. Teve de tudo: briga pelo título, luta desesperada contra o rebaixamento. Algumas coisas ficaram mais claras, outras nem tanto. Bora mergulhar no que rolou e entender o peso dessa rodada pro campeonato. A grande pergunta é essa, né? Com tudo o que aconteceu, será que a rodada 32 já bateu o martelo no destino de alguém? A gente está falando de título, de vaga para Libertadores e daquela briga de foice no escuro para não cair. Cada jogo teve um peso enorme e as consequências a gente vai ver agora. Então, o nosso roteiro de hoje é esse. Primeiro, a briga lá em cima na tabela. Depois, o drama lá embaixo, na zona do rebaixamento. Claro, não podia faltar a polêmica da arbitragem, né? E ainda tem um momento histórico, o gol 500 do Hulk. E para fechar, a gente projeta o que vem por aí. Bora começar pelo que todo mundo quer saber. A briga lá no topo. A disputa pelo caneco tá acirradíssima. E essa rodada 32, olha, ela foi fundamental e pode ter colocado um time na pole position para levantar a taça. E se teve um time que saiu rindo à toa nessa rodada, foi o Palmeiras. Clássico contra o Santos, fez o dever de casa, meteu 2-0 e, o melhor de tudo, viu o principal rival escorregar. Resultado, o Verdão abriu uma gordurinha na liderança que, meu amigo, pode valer o campeonato. Agora, para o Flamengo, o sentimento é meio misto, sabe? Aquele empate de 2-2 com o São Paulo foi um jogo maluco. Por um lado, beleza, carimbou o passaporte para a Libertadores de 2026, está no G7. Mas por outro, esses 2 pontos deixados para trás foram justamente os que o Palmeiras usou para disparar. Então comemora a vaga, mas lamenta, e muito, ter ficado para trás na corrida pelo título. Falando em complicação, o Grêmio que o diga. Jogar em casa com a torcida apoiando e perder de 1-0 pro Cruzeiro foi um baque. Uma derrota que acende aquele sinal amarelo, sabe? Tira o time da briga lá de cima e já começa a gerar uma certa preocupação para essa reta final. E a frustração estava estampada na cara do técnico Mano Menezes. Quando ele fala em maturidade de equipe, o recado é claro, né? Ele está dizendo que o time não pode ter só um plano A. Faltou malandragem, consistência, saber sofrer e mudar o jeito de jogar quando a coisa aperta. Foi uma cobrança pública e bem direta para o grupo. Ok, agora respira fundo e vamos lá para baixo na tabela. Porque se lá em cima a briga é boa, aqui embaixo a luta é pela vida. A briga para não cair no Z4 é puro drama. Cada ponto não vale ouro, vale diamante. É a sobrevivência na Série A em jogo. E que respiro pro Juventude, hein? Que vitória! Ganhar do Sport, um confronto direto lá na casa deles por 2-0. E isso é resultado de time que quer ficar na Série A. Ainda não saiu da zona da confusão, é verdade, mas ganhou um balão de oxigênio gigantesco. A esperança tá mais viva do que nunca. E a frase do técnico Thiago Carpini resume tudo. O resultado é o senhor da razão. Cara, nessa fase do campeonato, não tem essa de jogar bonito. É jogar pra ganhar. É ser eficiente, é botar a bola na casinha. E foi o que o Juventude fez. Conquistou 3 pontos que podem ser a salvação no fim das contas. E o que falar do clássico rei? Emoção até o último segundo. Imagina a cena. O Fortaleza tá ganhando, gol do Barreiro. E com esse resultado, tava saindo do Z4. A torcida já comemorando. Aí, aos 45 do segundo tempo, pá! Gol do Pedro Raul pro Ceará. Um balde de água fria. No fim, o empate acabou sendo bom pro Ceará, que sonha com a Sul-Americana. Mas foi amargo, muito amargo pro Fortaleza, que continua no sufoco. E claro, como não podia deixar de ser numa rodada tão decisiva, tivemos ela, a polêmica de arbitragem. Sempre ela, né? Vamos dar uma olhada nos lances que deram o que falar e que, sim, influenciaram diretamente no placar de alguns jogos. O jogo em Bragança foi uma loucura total, um caos. Pensa só, primeiro o VAR chama e marca um pênalti para o Bragantino já nos acréscimos do primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o Corinthians perde um jogador, é expulso. Parecia que já era, mas não. Com 10 em campo, o time vai lá e busca o empate com Yuri Alberto, heróico. Só que, aos 46 do segundo tempo, o Bragantino acha o gol da vitória. Um roteiro inacreditável e, claro, com muita, mas muita reclamação. Mas no meio dessa confusão toda, a declaração do Yuri Alberto chamou atenção. Ele podia ter descascado o apito, mas não. Ele disse que o time não podia tirar a responsabilidade. Isso é a postura de jogador grande. É chamar para si, olhar para os próprios erros em vez de só apontar o dedo para a arbitragem. E não foi só lá. No jogo do Flamengo, outra polêmica que mudou a história da partida. O Fla estava na frente 2-1, jogo controlado, até a expulsão do Gonzalo Prata.
Com um a mais, o São Paulo foi para cima com tudo e conseguiu o gol de empate. Um cartão vermelho que custou caríssimo para o Flamengo. Custou 2 pontos que fazem muita falta agora. Mas chega de polêmica, chega de tensão, porque a rodada 32 também teve um momento para aplaudir de pé. Um momento histórico de um ídolo, um dos maiores atacantes que a gente vê em campo hoje no Brasil. 500! É isso mesmo que quem ouviu está pensando. 500 gols! O incrível Hulk do Galo chegou à marca de 500 gols na carreira. É um número absurdo, coisa de gênio, que coloca ele num clube muito, muito exclusivo de artilheiros. E olha que dado interessante. De todos os clubes por onde ele passou, gigantes como Porto e Zenit, foi aqui no Brasil, com a camisa do Atlético Mineiro, que ele mais balançou as redes. Isso mostra o tamanho da idolatria e da identificação que ele criou com o Galo. É impressionante. E a declaração dele depois de atingir a marca é para emoldurar. Ele basicamente disse: muita gente achava que eu estava acabado para a bola. Mas não é a idade que manda, é o quanto você se dedica. Poxa, que recado, né? Um atleta que com quase 40 anos continua jogando em altíssimo nível e calando os críticos. Ufa! Depois de tanta coisa, vamos botar a casa em ordem. Afinal, qual é o saldo dessa rodada 32? O que a gente pode esperar dessas últimas rodadas do Brasileirão? Vamos lá, resumão da ópera. O cenário é o seguinte: Palmeiras mais líder do que nunca. Flamengo com vaga na Liberta, mas vendo o título mais longe. A briga para não cair continua uma novela. Tá tudo embolado e emocionante. E claro, o grande marco da rodada, os 500 gols do Hulk, que entra para a história. Dá uma olhada em como ficou a tabela. Lá em cima, essa diferença de 3 pontinhos entre Palmeiras e Flamengo. E olha o drama lá embaixo. Juventude e Fortaleza colados, com 29 pontos e um monte de time ali por perto com a corda no pescoço. A tensão tá no ar, em cada canto da tabela. E a gente fecha com essa pergunta no ar. Faltam só 6 rodadas, 6 finais para cada time. Quem tem mais gás no tanque para essa arrancada final? Quem vai aguentar a pressão, tanto na briga pelo título, quanto para fugir do rebaixamento? Tá tudo em aberto. A emoção vai ser até o fim. E aí, qual é a aposta?